Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu glorifico, exalto, enalteço, bendigo e adoro o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é quem nos sustenta. O guarda de Israel não dorme. Aquele que vigia por nós não descansa. Ele tem cuidado de nós. Ele tem trazido respostas. Como diz o salmista no Salmo de número 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu repito, o meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não adianta esperar respostas noutro lugar. O salmista vai me dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Não há resposta em outro lugar. Não há resposta em outro lugar. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos, como ele endureceu o discurso, o povo começou a ir embora. Muitas vezes, nós, profetas, pastores, pregadores do Evangelho, por direcionamento do Espírito Santo, endurecemos o discurso. Assim como Jesus, naquela ocasião, endureceu o seu discurso. E por causa disso, muitos começaram a ir embora. E então Jesus se virou para os 12 e disse, vocês também querem ir embora? E Pedro, Simão Pedro lhe respondeu, para onde iremos? Se somente tu tens palavras de vida eterna. E eu inicio este nosso tempo na noite de hoje, te declarando, enfatizando, para onde é que você vai? Para onde é que eu posso ir? Se somente Ele tem palavras de vida eterna. Que opção nós temos? Se somente Ele tem palavras de vida eterna. Adianta procurar no homem? Adianta procurar nos governantes? Adianta procurar nos pastores? Que são homens, que são falhos, que são pecadores, que são limitados como qualquer outro homem? Adianta esperar respostas da economia? Adianta buscar respostas no marido, na esposa, nos pais ou nos filhos? Adianta ficar na expectativa de encontrar respostas na sociedade? Ou até mesmo na igreja? Invariavelmente, quando eu deposito as minhas fichas no homem, eu acabo me frustrando. Invariavelmente, quando eu coloco as minhas mãos diante do Senhor, eu recebo resposta. Mas quando eu coloco a minha fé noutro lugar, eu me frustro, eu me desaponto, eu lamento, eu sou decepcionado e acabo frustrado, envergonhado, cansado e desanimado. Nenhum de nós vai encontrar a resposta em outro lugar que não seja em Jesus. É por isso que aqui nós temos um único objetivo comum: Cristo. Repito, é por isso que aqui nós temos um único objetivo comum: Cristo. Porque Cristo em nós, esperança da glória. E a palavra vai me dizer, maldito
o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Eu repito, maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Olha só o que a palavra de Deus vai me dizer. E enquanto eu abro aqui para ler para você, vá compartilhando esta live, vá convidando pessoas para estarem conosco, vá disparando o aviãozinho, o nosso inseparável aviãozinho, a fim de que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, a partir do versículo 15. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia mau. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. E eu enfatizo aqui a primeira pergunta que é trazida: onde está a palavra do Senhor? Começa com um questionamento. Começa com uma pergunta, suscitando uma indagação. Onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Que se cumpra. E ele fala no versículo 17: não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Onde é que está o meu refúgio? Nas palavras do profeta Jeremias. Onde é que está o meu refúgio? O meu refúgio és tu. Eles é que sejam envergonhados, os que me perseguem, porque o meu refúgio és tu. Eles é que sejam envergonhados. Ainda que eu receba, como diz aqui a palavra de Deus, mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Eu não me recusei. Eu não me recusei. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Esta palavra ela é dirigida a cada um de nós, inclusive até mesmo aos pastores. Porque, independentemente de quem quer que sejamos, não me sejas motivo de terror, diz o profeta. Meu refúgio és tu. E eu quero abrir esta live com esta palavra. O meu refúgio és tu. Jeremias 17, 17. Meu refúgio és tu no dia do mal. Onde é que está o seu refúgio? Onde é que está o meu refúgio? O meu refúgio é o Senhor. Não há outro. Não há outro. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. O meu refúgio és tu. O meu refúgio és tu. Eu quero te convidar a declarar isto em nome de Jesus. O meu refúgio és tu. Pare de olhar para os lados.
Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. O meu refúgio és tu. O meu refúgio és tu. No mesmo capítulo, o profeta vai dizer no versículo 5, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, maldito, maldito, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, aquele que coloca as esperanças no homem é maldito. O meu refúgio és tu. Por quê? Porque aquele que confia no homem, olha o que continua dizendo a palavra de Deus, versículo 6, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ou seja, é um arbusto solitário no meio do nada, no meio do vazio, e quando o bem vier ele não vê. Mas morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que palavra contundente para aquele que confia no homem. Ele vai morar no lugar seco, na terra salgada, no lugar inabitável, porque confia no homem. Você quer morar na terra salgada, no lugar inabitável, no lugar seco do deserto? Se você não quer, comece a declarar em nome de Jesus, o meu refúgio és tu. O meu refúgio és tu. O meu refúgio és tu. Olha o que o profeta continua dizendo no capítulo 17 ainda, no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O meu refúgio és tu. O meu refúgio és tu. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. O que confia no Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes até o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Olha, aquele que confia no homem vai como um arbusto solitário no lugar seco. Porém, o que confia no Senhor é árvore. Você quer ser arbusto ou árvore? Você quer ser arbusto ou árvore? Árvore tem raiz. Arbusto é superficial. Eu repito. Você está me acompanhando? Você está comigo? Árvore tem raiz. E o texto diz que a raiz vai até as águas. Vai até o ribeiro. A árvore tem raiz. Arbusto é superficial. A árvore vai na profundidade. Confiar no Senhor vai à profundidade. O Senhor te convida a ir à profundidade. O Senhor te convida a ir à profundidade. Porque aí você não tem medo do calor. A folha fica sempre verde. Porque a raiz, você está no lugar seco, mas a raiz vai até a água. Então a folha fica verde. A folha fica verde, mesmo no ano da sequidão, a folha fica verde. Entende? Porque a gente acha tão lindo aquele cântico, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Mas para ter raiz tem que ser árvore. Arbusto não tem raiz profunda, é aquela coisinha superficial. Você que está comigo, é arbusto ou árvore? A palavra de Deus fala tanto sobre árvore, mas eu tenho ainda visto na igreja muito arbusto. A palavra de Deus fala tanto sobre árvore. Lá no Salmo 1, diz que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Que as folhas não caem. Que tudo quanto faz prospera. Que dá o fruto na estação própria. Nós vamos falar de raiz, nós vamos falar de fruto. Nós vamos falar de profundidade hoje. Vá preparando o seu coração e compartilhando a live. Queridos, nós temos que alcançar mais pessoas. Eu tenho acompanhado muitas lives
e me perdoem a sinceridade. A maioria está na superficialidade. Eu não estou aqui para julgar nem para criticar absolutamente ninguém. Ai de mim! Mas eu tenho que trazer uma palavra de profundidade. Palavra de profundidade é para árvore, não é para arbusto. Aquele que confia no homem é arbusto. O que confia no Senhor é árvore. Você é árvore ou arbusto? Você é árvore ou é arbusto? Queridos, de uma forma surpreendente e inesperada, eu fui convidado, como sempre, pelo nosso jornalista Alan Nascimento, de surpresa, para ministrar numa live que ele também fez de surpresa. E lá, agora, no início da noite, o Senhor nos deu uma palavra marcante. Convido você a assistir a live depois no Instagram do jornalista Alan Nascimento. E falávamos muito sobre árvore e sobre horta. Falávamos sobre profundidade e superficialidade. Dá uma checada depois dessa palavra. Eu não vou repetir a ministração, evidentemente. Confira depois, está gravada, está salva a live. Mas eu quero saber, para a gente poder prosseguir, enquanto você dispara o aviãozinho, eu estou ministrando nesta noite para árvores ou para arbustos? Eu estou ministrando agora para árvores ou para arbustos? Porque a palavra para árvores é uma, para arbustos é outra. Para arbustos superficiais, pouca raiz, a palavra é mais simples, é menor, é mais discreta. Para árvores, a palavra é poderosa, é profunda, é majestosa. Eu ministro agora, ajudem-me, para árvores ou para arbustos? Quem é árvore aqui? Assim eu poderei conduzir melhor a palavra. Ministro a árvores ou a arbustos? Porque olha só que interessante. Olha o que é que Jesus vai dizer para os fariseus. Olha só. Mateus capítulo 12. Jesus começa a falar sobre as árvores e os seus frutos. Arbusto não dá fruto, gente. Arbusto não dá fruto. Já começa um problemão aqui. Arbusto não dá fruto. Quem dá fruto é árvore. Percebam, por que tem tanta gente no meio do povo que vive se queixando, que não frutifica, que participa de alguma casa de oração, que está ali no meio de uma situação, participando de uma reunião, congregando em um lugar há tanto tempo, e fala assim: cadê os seus frutos? Não tem. Cadê os frutos? Não tem. Queridos, mesmo uma árvore que não dá fruto, veja o que Jesus fez quando ele passou por uma figueira que não tinha frutos. Aquela figueira era uma árvore, mas não tinha frutos. Arbusto não vai dar fruto nunca. Arbusto é aquele raminho que está lá. A árvore vai. E mesmo árvore que não dá fruto, Jesus amaldiçoou a figueira sem figos. Ele passou por ela, ele teve fome, e ele foi procurar figos
e só achou folhas. E ele amaldiçoou e a figueira secou. Isso é muito importante que nós tenhamos claro em nossa mente. A árvore que não dá frutos é um problema. E aí eu encontro no meio do cenário da igreja, e eu falo de um modo geral, não é a denominação A, B, C ou D. Eu me refiro ao povo de Deus, amplo, lato sensu. E no meio do povo de Deus está assim de gente que não dá fruto. O que acontece com quem não dá fruto? Seca. Olha o que Jesus vai dizer para os fariseus. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. E Jesus rasga o verbo. Ele continua dizendo no versículo 34, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Meu Deus! Uma árvore maldita, cujos frutos são maus. Porque eu conheço a árvore baseado nos seus frutos. Mas aí a palavra de Deus continua. A palavra de Deus continua. Você vai para o versículo 38 e você vai encontrar os fariseus. Pergunta, como os fariseus gostavam de fazer pergunta? É incrível. Fariseu adora jogar pergunta e charada. Discípulo obedece. Enquanto o fariseu adora fazer charada, discípulo obedece. Discípulo fala, eis-me aqui. Eu não estou entendendo nada, mas eis-me aqui. Fariseu lança charada. Discípulo obedece. Fariseu lança charada. Discípulo obedece. A gente vem estudando nos últimos sábados sobre discípulos. Discípulo ouve tudo que Jesus diz e obedece tudo que Jesus fala. Repito, esta é a definição de discípulo. Discípulo é seguidor, discípulo é aluno. Porém, discípulo é aquele que ouve tudo que o Senhor Jesus diz e faz tudo aquilo que o Senhor Jesus fala. Isso é discípulo. Discípulo obedece, ele ouve e faz. Discípulo obedece, ele ouve e faz. Fariseu lança charada. Olha aqui, versículo 38 do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Interessante, fariseu sempre quer sinal. Fariseu sempre quer sinal. Eu procuro um sinal. Eu preciso de um sinal. Eu quero um sinal. Eu só vou se o Senhor me der um sinal. Eu só posso acreditar se o Senhor me der um sinal. Ei, ao invés de ficar procurando o sinal, seja o sinal. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 17, 18 e 19. Perdão, 17 e 18 somente. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar os que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos dos enfermos, eles serão curados. Os sinais vão acompanhar os que creem. Ou seja, eu não tenho que esperar o sinal, eu tenho que ser o sinal. Porque o sinal vai acompanhar. Ah, eu estou esperando um sinal. Oi, seja o sinal. Seja o sinal. Pare de ficar procurando o sinal. Seja o sinal. Uma palavra que Deus tem trazido de forma direta ao meu coração. Pare de buscar a Deus para ter um milagre. Busque a Deus para ser um milagre. Pare de buscar a Deus para ter um milagre. Porque senão você tem um milagre hoje, daqui a pouco você precisa ter outro, e outro, e outro, e de milagre em milagre você continua correndo atrás de alguma coisa. O Senhor te chama, busque para que você seja o milagre. Busque para que você seja o milagre. E não fique caçando milagre. Eu tenho muitas pessoas que têm se tornado caçadores de milagres. Há um tempo atrás, antes da quarentena, antes da pandemia, ia de templo em templo, caçando milagres, caçando palavras, caçando sinais. Depois veio a quarentena e ficou até mais fácil, porque vieram as lives. E agora eu não preciso nem sair de casa. É conforme eu vou passando o dedo, eu vou procurando. De live em live. Procurando palavra. Procurando sinais. Procurando milagres. Pare e seja você um milagre. Pare de ser arbusto e seja árvore plantada junto aos ribeiros, cujas raízes vão até as águas, que mesmo no lugar seco, ela dá fruto, e tudo quanto faz prospera. O Salmo 1 vai dizer que os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento sopra. Pare de buscar e passe a ser. Pare de caçar e passe a ser. Os fariseus, cuidado, agora vem a palavra de alerta. Palavra de alerta. Palavra de alerta. Atenção! Aqueles que procuram um sinal. Cuidado! Cuidado! Cuidado com o sinal de Jonas. Cuidado! Cuidado! Cuidado com o sinal de Jonas. Os fariseus estavam procurando um sinal. Eles pediram a Jesus um sinal. Eles não pediram a Jesus que tocasse no coração deles. Eles não pediram a Jesus que mudasse a história deles. Eles não pediram a Jesus que ensinasse o caminho. Eles não pediram a Jesus que abençoasse, que abrisse o entendimento. Queridos, eu só peço a Deus uma coisa todos os dias, e o Espírito Santo é minha testemunha. Eu peço a Deus todos os dias, sabedoria e discernimento. Eu peço a Deus todos os dias. Eu não peço dinheiro, eu não peço saúde, eu não peço bens, eu não peço provisão, eu não peço fama, eu não peço reconhecimento. Eu peço a Deus sabedoria e discernimento. Porque se eu tiver sabedoria, eu alcanço o coração de Deus. Se eu tiver discernimento,
eu obedeço e vivo e me transformo num milagre. Eu não tenho dúvidas que tudo que Deus tem feito na minha vida, moldando o meu caráter, é para me tornar um milagre. E o mesmo é para todos nós. Cuidado com o sinal de Jonas. Palavra de alerta. Olha o que é que Jesus responde quando os fariseus pedem um sinal. Olha o que é que os fariseus escutam Jesus dizer quando eles pedem um sinal. Ele, porém, respondeu, versículo 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Queridos, cuidado. Queridos, cuidado. Queridos, cuidado. Cuidado. Cuidado com o sinal de Jonas. Repito, cuidado com o sinal de Jonas. Cuidado com o sinal de Jonas. Cuidado com o sinal de Jonas. Porque Jesus disse para uma geração má e adúltera. Para uma geração má e adúltera, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Até aí, tudo bem. Sabemos que Jonas esteve dentro da barriga do grande peixe por 3 dias e 3 noites, e Jesus esteve morto e sepultado por 3 dias e 3 noites nas entranhas da terra. Mas o problema é a continuação. Ninivitas, ou seja, aqueles para quem Jonas pregou, ninivitas se levantarão no juízo, lá no julgamento, no Apocalipse, com esta geração e a condenarão. Os ninivitas vão se levantar para condenar esta geração, porque eles se arrependeram. Eles se arrependeram. E olha que Jesus falava, sendo Jesus maior que Jonas. Se Jesus falando, aqueles fariseus não criam Jesus maior do que Jonas, os ninivitas ouviram Jonas, Jonas infinitamente menor do que Jesus, e creram. Os fariseus, nem ouvindo diretamente de Jesus, conseguiram crer. Então até os ninivitas vão se levantar para condenar essa geração má e adúltera. Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração antes de eu entrar na live do jornalista Alain Nascimento, e eu fiquei estarrecido. Nós fazemos parte de uma geração má e adúltera. E o Senhor me mandava dizer, diga ao meu povo, cuidado com o sinal de Jonas. Cuidado com o sinal de Jonas. Você está pedindo um sinal? Cuidado com o sinal de Jonas. Porque o Senhor está te chamando para que você seja o sinal. Como Deus chamou Jonas. Não para que Jonas procurasse um sinal, mas para que Jonas fosse o sinal que proclamasse para Nínive. O Senhor está te chamando para que você seja o sinal para esta geração corrupta. Seja o sinal para esta geração corrupta. Seja o sinal para esta geração corrupta. Não procure
encontrar sinais. Os sinais vão te acompanhar, como tem acompanhado este nosso propósito. É o 8º dia hoje e nós já tivemos testemunhos de milagre, de cura, de aposentadoria que foi liberada. Queridos, o INSS mal está trabalhando nessa pandemia, mas Deus é quem age. Deus é quem faz. Deus é quem cumpre. Pare de esperar o sinal. Pare de esperar o sinal. Queridos, eu quero te incentivar mais uma vez. Eu falei muito na live do jornalista Alain Nascimento, no início desta noite, sobre profundidade e superficialidade. Sobre Acabe e Nabote, no texto de 1 Reis, capítulo 21. Sobre superficialidade e profundidade. Sobre herança e negociação. Sobre vinha e sobre horta. E eu não vou repetir a pregação, eu só estou aqui te incentivando a ouvir. A live está salva no Instagram do jornalista Alain Nascimento. Houve ministração antes de mim, outras pessoas, a Luciana Cunha, o Fritz ministraram, a Léo cantou e depois eu entrei com a palavra. Assista! Vai acrescentar muito ao que nós estamos ministrando agora. Comece a ser e não fique buscando ter. Cuidado! Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Cuidado com o sinal de Jonas. Cuidado com o sinal de Jonas. Até quando? Até quando, meus amados irmãos e irmãs, ficaremos buscando por um sinal, igual os fariseus? Não seja como os fariseus. Os fariseus viviam querendo sinais e cheios de perguntas. Cheios de perguntas. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, tem muito cristão que vive cheio de perguntas, que vive à caça dos sinais. Por favor, cuidado. Cuidado com o sinal de Jonas. Porque os ninivitas, quem falou isso foi Jesus. Os ninivitas vão se levantar, porque eles se arrependeram. E eles vão se levantar para condenar esta geração má e adúltera. Uma geração que quer sinais. Uma geração que está à procura dos milagres. Uma geração que tem muitas perguntas. Uma geração de arbustos. Uma geração que planta hortas. E o Senhor quer pessoas. O Senhor procura pessoas que plantem vinhas, não hortas. Vinhas, não hortas. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Coloque o seu coração diante do altar de Deus nesta noite. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Analise. O apóstolo Paulo nos exorta quando ele diz, 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. O que é que você tem plantado? Hortas ou vinhas? Amados, baseado no que temos plantado, iremos colher. Existe uma lei
irrevogável é a lei da semeadura. Existe uma lei imutável. Uma lei imutável. A lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. E o que é que você tem plantado? Hortas? Ou vinhas? Que frutos têm sido produzidos? Frutos dignos de arrependimento? Existem frutos? Existem frutos? Existem frutos? Amados irmãos e irmãs, é necessário rever alguns conceitos. É necessário rever alguns conceitos. Conceitos e valores. É necessário refletir. É necessário buscar ao Senhor. É necessário entender o mover, o agir de Deus. E é necessário se posicionar. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Com o meu coração aberto, com o meu coração muito sincero, na presença de Deus. Neste domingo, aqui na minha cidade, houve segundo turno nas eleições municipais. Além de separar o dia para descansar um pouco, fui votar. Depois voltei para casa e fui meditar na palavra. Reservei um tempo para isso, porque pastor também precisa. É o engano de muitos pastores achar que só vai estudar para pregar. É o engano de muitos pastores achar que só precisa se preparar para ministrar. Não. Eu tenho que me alimentar. E eu fui me alimentar. E enquanto eu me alimentava, e o Senhor me dava esta palavra, para mim. Na sequência, o Alain Nascimento me chamou. É necessário que nós estejamos prontos. Nunca sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Nunca sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Mas é necessário que estejamos prontos. E quando Ele chamou, a minha resposta não foi outra, senão, eis-me aqui. E com esta palavra, eu quero te incentivar. Já é meia-noite e nós vamos começar a clamar. Com esta palavra, eu quero te incentivar. Cuidado com o sinal de Jonas. Cuidado com o sinal de Jonas. Nós vamos começar a clamar agora. E eu gostaria que você se colocasse diante de Deus comigo. Depois do clamor eu vou passar alguns recados sobre os próximos dias, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas eu quero iniciar este clamor te convidando à reflexão e a se colocar na presença de Deus, para que você seja um sinal, seja um milagre, seja a árvore. Eu quero orar com as árvores.
Eu quero orar com as árvores que estão nesta live. Em nome de Jesus. Eu quero orar com as árvores que estão nesta live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com as árvores que estão nesta live. Tem árvore aí? Senhor Jesus. Handuriashura me canta. Tura larabai suri mikeias. Chorakaias tu narabai chure bahashara maturi lerebai. Ele canta na maturi sarabacheia, suri candarebaias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um dia. Pelo 8º dia de propósito que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nesta madrugada de segunda-feira. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque estamos juntos, clamando na presença de Deus, diante do altar do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, da vida de cada uma das minhas irmãs, que tem entendido que é necessário ser árvore e não arbusto. É necessário ser árvore e não arbusto. É necessário ser árvore e não arbusto. E eu quero orar em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor desperte em nosso coração a compreensão do que é ser árvore na presença de Deus. Árvore que tem raiz, árvore que tem profundidade, árvore que tem compromisso, árvore que dá fruto, árvore que prospera, árvore que não murcha, árvore que dá bênção, que rende glória a Deus, árvore que é próspera. Em nome de Jesus, eu quero orar com cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que estão conosco nesta madrugada de 8º dia de propósito. Cristo vive em mim. Eu creio, pois percebo que o Senhor se manifesta na vida das árvores, porque elas frutificam, porque elas dão glória a Deus, porque elas têm profundidade, porque as suas raízes chegam até as águas, porque as suas raízes atingem as águas, e as águas representam a presença. As águas representam a presença, a tua presença. Por isso, Pai, Senhor Deus, eu quero colocar diante do teu altar a vida de cada um dos meus irmãos que entende que é necessário ser árvore. Árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e que tudo quanto faz prospera. Senhor, nós precisamos entender que isto é fruto de relacionamento com Deus. Isto é fruto de comprometimento com Deus. Isto é fruto de uma vida no altar. Isto é reação a uma presença poderosa do Eterno. Isto é fruto do Espírito Santo agindo em nós. Como dizia o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Ajuda-nos, ensina-nos, mostra-nos, Senhor Deus, o que é viver pela fé. Porque eu tenho certeza que o Senhor nos chamou para viver pela fé. Aleluia! Muito obrigado. Neste 8º dia, que o Senhor seja conosco, derramando da sua glória, derramando da sua graça, derramando do seu poder, derramando do seu Espírito, manifestando em nós os seus sinais. Que cada um de nós seja um sinal. Que cada um de nós seja um milagre, que cada um de nós represente o sobrenatural. Nós somos representantes da tua glória na terra. Não há como andar pela terra sem que nós sejamos um sinal. Assim como Cristo
andando por esta terra, foi um sinal. Assim como os apóstolos, andando por esta terra, depois de Pentecostes, foram um sinal. Assim como os nossos irmãos da igreja primitiva, foram um sinal que nós, servos do mesmo Deus, portadores do mesmo Espírito, sejamos um sinal. Porque estes sinais acompanharão os que creem. Senhor, que os teus sinais nos acompanhem, que a tua presença seja derramada, que a tua graça seja manifesta, que o teu Espírito possa fluir, que cada um de nós seja árvore frutífera, que cada um de nós seja uma árvore abençoadora, que pode oferecer frutos, que pode dar resultados, que pode alcançar pessoas, alimentando com seus frutos, dando abrigo com sua sombra e oferecendo frescor àqueles que estão ali abrigados debaixo dos seus galhos e folhas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar uma palavra profética nesta madrugada, em nome de Jesus, baseado naquilo que está escrito no livro de Jó. A esperança para o ferido, mesmo como árvore cortada. Há esperança para os teus filhos, há esperança para o teu povo, há esperança para nós, há esperança para todos nós. Há esperança, inclusive para a árvore cortada. Mesmo que a raiz envelheça na terra, mesmo que o tronco cortado venha a secar, a palavra de Deus nos diz que ao cheiro das águas brotará. Brotará como planta nova, florescerá. Pai, toda árvore que floresce, ela está preparada para frutificar no seu tempo. Toda árvore que floresce, ela está preparada para frutificar no seu tempo. Nós liberamos uma palavra profética sobre a tua igreja representada aqui neste lugar, nesta live. A esperança, a esperança, a esperança, a esperança para nós. Mesmo que nós sejamos uma árvore cortada, mesmo que nós sejamos uma árvore cortada, a raiz envelheceu, o tronco secou, as circunstâncias são sufocantes, as circunstâncias são difíceis, mas há esperança. Há esperança. Há esperança. Nós liberamos uma palavra de esperança nesta madrugada. E aproveitamos a oportunidade para mais uma vez apresentar diante de Deus o nosso caderno de oração. No nome de Jesus, nós apresentamos todas estas vidas cujos nomes estão aqui neste caderno. Recebe, Pai. Recebe, Pai. Cada nome, cada lar, cada família, cada casamento. Recebe, Pai, cada enfermo, cada doente da alma, cada oprimido por espíritos malignos, por maldições hereditárias, por pactos feitos com o inferno. Recebe, Pai,
aqueles que estão passando necessidades, aqueles que estão aflitos, os que estão em luto, perderam parentes, perderam entes queridos, aqueles que estão debaixo de maldição, aqueles que estão à espera de respostas da justiça, do INSS, aqueles ministérios, os pastores, as denominações, que estão à espera de respostas de renovo, de fortalecimento, de vida, de cura, de refrigério, de novo começo, de restauração do primeiro amor. Nós liberamos uma palavra de vitória, de cura, de restauração, de restituição. Uma palavra de restituição sobre cada um dos que estão com seus nomes escritos aqui neste caderno de oração. Tu és o Deus da última palavra. Tu és o Deus da última assinatura. Tu és o Deus da resposta final. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus do renovo. Tu és o Deus da graça. Tu és o Deus da bênção. Tu és o Deus dos sinais. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus da vida. Pai, nós repreendemos espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de prostituição, de adultério, de fornicação, espírito de divórcio, espírito de separação na igreja, de divisão, espírito de dúvida, espírito de depressão, de ansiedade, espírito de crise financeira, espírito de pobreza, espírito de miséria, espírito de enfermidade, seja ela física ou emocional ou espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos e unimos a nossa fé à fé daqueles que têm pedido ajuda. Eu creio que através deste propósito, muito mais o Senhor ainda vai fazer. E eu entrego estas vidas no teu altar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu também entrego a vida dos irmãos e das irmãs que estão conosco ao vivo e daqueles que estarão conosco em outros horários acompanhando esta ministração gravada. Alcance com a tua graça cada uma destas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não somente os que passaram ao vivo por esta live, mas aqueles que estarão em outros momentos. Amanhã ou depois. Que esta palavra alcance. Que esta palavra alcance cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. 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 E obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. O 8º dia do propósito. Cristo vive em mim. E eu quero aproveitar. Serão muitas as novidades que, de uma forma muito carinhosa,
Deus tem colocado em nosso coração e nós temos preparado para trazer aqui para a glória de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas delas. Primeiro, em relação a este propósito, Cristo vive em mim. Nós já oramos, entendemos que os 7 dias iniciais não seriam apenas 7 dias, mas que seria um propósito mais longo. Seria um propósito mais longo. E nós estávamos orando a Deus, tentando discernir qual seria o tempo do propósito. 7, não. Seriam 14? Seriam 21 dias? Qual seria o tempo do propósito? E o Espírito Santo, hoje, nos direcionou a contar dias. E eu peguei o calendário e comecei a contar. E qual não foi a minha surpresa, nós iniciamos o propósito no dia 22 de novembro. E qual não foi a minha surpresa, quando ao contar, constatamos que serão 40 dias de propósito. Iremos romper o ano com este propósito. Amados, o propósito começou às 0 hora, no dia 22. Na verdade, de 22 para 23 de novembro. Se você contar 40 dias, vai dar certinho 31 de dezembro. Na verdade, 31 de dezembro para 1º de janeiro. Quando nós iniciamos este propósito, nós não tínhamos essa informação. Não havíamos considerado isto, mas o Espírito Santo já tinha tudo programado na agenda dele. E então ficou estabelecido: nós iremos até 31 de dezembro, completando 40 dias de propósito. Pode ser que você receba o seu milagre antes? Pode. Mas permaneça. Aquele que permanece, recebe. Eu sei que eu vou quebrar alguns paradigmas, mas estamos aqui para isso mesmo. Porque é a 0 hora. Vai ser a 0 hora da véspera de Natal, né? Do dia 24 para o dia 25, vai ter propósito. A 0 hora do romper do ano, do Réveillon, do 31 de dezembro para 1º de janeiro, estaremos aqui. Quem acredita, quem almeja, quem crê, quem deseja, vem conosco. Serão 40 dias de propósito, até romper o ano. Nós vamos romper 2021 com este propósito. Cristo vive em mim. E eu não sei você, mas eu vejo a mão de Deus estendida. Vem comigo, vamos juntos. No reino de Deus, o melhor é ir junto. E não ir rápido e sozinho. É melhor ir junto. Todos estão convidados. A gente vai soltar o cartaz amanhã, mas já estou anunciando: propósito, Cristo vive em mim até 31 de 12 de 2020. Este é o primeiro anúncio. Segundo, dia 1º de dezembro, terça-feira, live especial comemorando 8 meses de ministração.
teremos a participação da irmã Sandra, que vai pregar, vai dar testemunho, a partir das 22 horas. Excepcionalmente, dia 1º, vai também ser divulgado o cartaz. É live de mêsversário. 8 meses. 8 meses. No dia 1º de dezembro, a live vai começar às 22 horas. Pregação da irmã Sandra, lá de Singapura. Ela está no Brasil passando férias em Fortaleza, mas ela mora em Singapura com o esposo, com a família. E ela vai ministrar a palavra de Deus. E dar o testemunho, enfim, o que o Espírito Santo colocar no coração dela. Então, esta é a segunda notícia. Live de mêsversário, dia 1º de dezembro. E por fim, terceiro anúncio. Vigília. Cobraram de mim, eis aqui o anúncio. Vigília será no dia 6 de dezembro. Madrugada, já 6 porque já é domingo, mas é madrugada de sábado para domingo. Faremos assim, live até 00:30. Terminou, a gente vai para o Google Meet, como foi da outra vez, fazer a live, fazer a vigília. Vai começar 00:30 do dia 6, do próximo domingo, a nossa vigília. Além disso, vamos ter algumas novidades em relação ao estudo bíblico, mas eu anuncio isso amanhã. Por hora, propósito, Cristo vive em mim, 40 dias. Por hora, live de 8 meses, dia 1º de dezembro. Vigília, madrugada de domingo, 6/12, à 00:30. Ok? É madrugada de sábado para domingo. É que já é dia 6, porque já terá passado da 00:00. É de sábado para domingo. Mas é no dia 6, porque é 00:30 que vai começar. Então já é dia 6. Mas é de sábado para domingo, só para você não se perder. Como faço para estar na vigília? Eu te mando o link e você entra na sala de reunião. É uma sala de reunião virtual onde todo mundo vê todo mundo e fala com todo mundo. Não é live. Todo mundo participa com todo mundo. Não é live. É uma sala de reunião virtual pelo Google Meet, que é um aplicativo. Quem tiver interesse, me chama, que eu mando o link. E adiciono num grupo que nós temos, onde a gente troca essas informações. No mais, queridos, preparem-se, porque também teremos novidades no estudo bíblico. Só que eu vou anunciar melhor amanhã. Só para adiantar, o estudo bíblico vai ter lições de casa diárias. E no sábado, vai todo mundo participar num aulão do que foi ensinado dia a dia durante a semana. É aula, é estudo, tem que ter lição de casa. É aula, é estudo, tem que ter lição de casa. Lembrando que o estudo também é pelo Google Meet. Não é live. É todo sábado, 7:30. E vai ter um formato agora mais dinâmico, com lição de casa diária, vai ter vídeo diário. Mais detalhes eu passo amanhã. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus complete a obra no seu coração. Quaisquer dúvidas é só chamar a gente, em particular, que a gente passa mais explicações e orientações. Que Deus abençoe. Eu espero que esta palavra frutifique em seu coração e que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de hoje para amanhã. Durma com a promessa, desperte com sua bênção. Receba o que Deus tem para a sua vida. Toma posse e segue em frente, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como diz o Alain Nascimento, um beijo nos corações, fiquem todos com Deus, excelente noite, e não esqueça, este ano ainda é tempo de viver milagres. Seja o milagre. Seja o milagre. Seja o milagre para a glória de Deus, no nome de Jesus. Até mais. Espero vocês amanhã, 23 horas e 15 minutos. Amanhã, 9º dia. Seguiremos em frente. Em nome de Jesus. Até o 40º. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.